Socorro, virei uma garota. Esse é um filme novo, mas com uma história meio antiga. Um garoto nerd deseja ser popular. Aí, graças à passagem de um cometa, o pedido dele é atendido. Só que aí ele vira uma garota. Eu acho que eu já vi essa história antes. Você já viu essa história muitas vezes antes e ainda assim ela continua sendo contada. A pergunta é... por quê? Porque a gente tá sempre contando histórias sobre ser o outro. Vem com a gente para descobrir que essa coisa de querer ser aquilo que a gente não é tá levando o cinema e a ciência pro além. Nosso mundo está profundamente dividido. As diferenças se intensificam e tá cada vez mais difícil para as pessoas se entenderem. Se pudéssemos ver o mundo através dos olhos das outras pessoas, talvez tudo se resolvesse. Tudo. Divisões étnicas, religiosas, políticas, econômicas, talvez e só talvez tudo isso pudesse ser resolvido se a gente conseguisse se colocar no lugar do outro. Mas, para entender o que é o outro, a gente precisa primeiro entender o que é a gente mesmo. E a ciência ajuda. Esse é o experimento da mão de borracha, que é tão simples que você pode até fazer em casa. Uma pessoa sentada tem uma de suas mãos escondidas e na frente dela coloca-se uma mão de borracha. Se passarem uma escova simultaneamente e na mesma direção nas duas mãos, a maior parte das pessoas começa a sentir a mão de borracha como se fosse sua. E esse efeito aparece até mesmo num exame de ressonância magnética funcional. As áreas do cérebro responsáveis pelo controle motor e pela percepção visual ficam ativas enquanto essa ilusão ocorre. É como se o cérebro pudesse se apropriar sem muita dificuldade dessa falsa mão que colocaram na frente da pessoa. Os neurocientistas acreditam que esteja aí o mecanismo que nos permite reconhecer o nosso corpo como nosso, algo muito mais complexo do que parece. Isso é impressionante, mas o garoto que vira uma garota por causa de um cometa ainda parece muito mais mágico que essa mão de borracha aí, hein? Se parecer que a magia ainda tá ganhando da ciência, então talvez você devesse conhecer a ilusão da transferência do corpo. Para entender mais esse fenômeno, a gente vai precisar falar da realidade virtual. Com óculos de realidade virtual, pesquisadores criaram uma simulação na qual a pessoa via e manipulava um outro corpo enquanto estava com os óculos. Quando imersas na simulação, o efeito de se apropriar de um outro corpo foi sentido pela maior parte dos participantes. O efeito foi tão significativo que os pesquisadores escreveram no seu artigo: esse efeito foi tão forte que as pessoas puderam experimentar estarem no corpo de outra pessoa enquanto viam o seu próprio corpo e apertavam a sua mão. E os experimentos não param por aí. Nesse outro experimento, feito pelo neurologista sueco Henrik Ersson, a pessoa vê nos óculos a imagem das suas costas, gravada por uma câmera atrás dela. Aí o pesquisador toca a pessoa e repete um movimento simulado atrás dela, para a câmera que está capturando a imagem. Presta bastante atenção no que acontece agora. It's only an illusion. Incrível, hein? O cérebro fundiu a imagem projetada com o toque do pesquisador e percebeu a simulação da martelada como real. E tem essa versão ainda mais angustiante, uma espécie de mão de borracha super turbinada. A pesquisadora toca simultaneamente o manequim e a pessoa que está vendo a imagem com os óculos. O cérebro, mais uma vez, começa a gerar a ilusão de que esse corpo de manequim é o dela. Olha então para essa faca. Aflições simuladas. A mente gerou a impressão de dor. É nesse ponto que você começa a se perguntar o que é real, afinal de contas? E até mais importante, será que estamos ou não na Matrix? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. E agora, na companhia do Neil, a história curiosa de como a consciência se relaciona com o corpo e a imaginação fica ainda mais interessante.
Fica assim, graças a esse artigo de pesquisadores da Universidade de Stanford. Eles descobriram que pessoas que se viram no corpo de super-heróis numa simulação de realidade virtual exibiram uma maior propensão a comportamentos altruístas nas suas vidas reais. E isso traz muitas reflexões. O que exatamente é a nossa imaginação? De que modo ela constrói a nossa experiência de nós mesmos? Porque se com um empurrãozinho da tecnologia a gente consegue perceber o quanto a realidade da nossa mente é plástica, talvez a possibilidade de irmos além das nossas identidades rigidamente formadas, talvez essa possibilidade esteja muito mais próxima do que a gente imagina. A consciência talvez seja muito mais maleável e a ligação com o corpo muito mais tênue. Mas e como tudo isso poderia transformar as nossas vidas ou nos ajudar a resolver todos aqueles problemas e conflitos que a gente mencionou lá no começo? De que modo as fantasias de irmos além dos nossos personagens poderia afetar o nosso mundo tão dividido? Tem uma resposta para isso esperando a gente na Espanha. O Be Another Lab, que poderia ser traduzido como o Laboratório para Ser o Outro. Um coletivo de pesquisadores e artistas de Barcelona desenvolveu a fundo a ideia da ilusão da transferência de corpos. A ideia do coletivo é louvável numa era de polarizações, extremismos e intolerância. Promover a integração e a compreensão das diferenças ao invés da alienação dos indivíduos. Com esse objetivo, eles criaram a Machine to Be Another, ou a máquina para ser o outro, um sistema de realidade virtual que busca gerar transformações radicais na visão de mundo das pessoas. Num dos experimentos, os participantes realizam a troca de gênero virtual, quase uma réplica do filme que a gente mencionou no começo desse vídeo. Uhul, virei uma garota! Os participantes têm a sensação incrível de experimentar o corpo do gênero oposto. O sistema permite que pessoas comuns tenham a breve, porém extraordinária experiência de entender um pouquinho do mundo do outro. E nessa época de tantos conflitos, talvez seja exatamente isso que o mundo precisa. E de Barcelona, agora a gente volta para o Brasil, em São Paulo. A sabedoria popular sempre ensinou: para conhecer alguém, aprenda a caminhar nos seus sapatos. E essa máxima parece ser uma das coisas mais difíceis de implementar nas nossas vidas. E a chave para isso é a empatia. A empatia é a capacidade da nossa consciência de se colocar na posição de outra pessoa, de se ver por meio de outro corpo, de uma outra visão de mundo. Isso que a gente está vendo é a instalação artística Caminhando em Seus Sapatos, resultado de uma colaboração entre o Empathy Museum de Londres e também o Intermuseus de São Paulo. A ideia aqui é utilizar a arte para aumentar a capacidade empática das pessoas. Uma das artistas e produtoras do projeto explica pra gente um pouco mais. You wear the shoes of someone else and you go for a walk, and at the same time you're listening to that person tell you a story. So it's like being inside that person and finding the things you have that you hold in common, but maybe some things that are different. A empatia é um dos elementos mais importantes de toda a nossa experiência social. Quando eu sou empática, eu te vejo, reconheço o que você sente e o que você pensa. As nossas diferenças desaparecem. A empatia é também a base para o altruísmo, a capacidade de agirmos em prol de uma outra pessoa. Crianças muito pequenas mostram pra gente que, diferente do que a gente pode pensar, a capacidade de sentir e reconhecer a necessidade dos outros é parte essencial da natureza humana. Então o fascínio que a experiência de ser uma outra pessoa nos causa, isso deve ter alguma relação com a nossa tendência intrínseca de querer entender o outro. E quanto maior a diferença que você percebe entre o outro e você, maior o salto de consciência que a gente pode ter. E talvez seja por isso que tantos filmes e tantos livros repetidamente nos levem a revisitar a experiência de trocarmos de papel na vida. Se tem alguma coisa que poderia alterar radicalmente a experiência humana, seria isso. Contamos histórias sobre ser o outro, porque no fundo, compreender o que é e como se sente esse outro sempre foi o nosso desejo.
Pode parecer só mais um filme com só mais uma história sobre troca de corpos, mas é mais uma manifestação de um desejo muito antigo por mais empatia. Empatia, por tudo que já foi dito aqui, é um superpoder. Qual